Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, atuando aí nos plenários do júri de todo o Brasil já por mais de 30 anos. E com essa experiência nossa, a gente decidiu lançar diversos vídeos tratando desse tema tão caro que é o Tribunal do Júri, para que os colegas tenham acesso a diversos temas caros, cruciais, tópicos, tá? E que poderão auxiliar o colega, a colega em todo o Brasil, na atuação perante o Tribunal Popular, perante o Tribunal do Júri, tá bom? Então hoje, como não poderia deixar de ser, a gente vai tratar de um tema muito importante, que são as alegações finais. Alegações finais das partes processuais. Quando eu digo partes processuais, leia-se a acusação, composta aí pelo Ministério Público, promotor de justiça, perante a Justiça Estadual, ou também pelo advogado do assistente da acusação. E a defesa, composta ali, por um defensor, ou vários defensores, enfim, tá? Dependendo do número de réus, ok? E enquanto que partes materiais diz respeito à vítima e ao réu, tá bom? Partes processuais, acusação e defesa. Partes materiais, vítima e réu, ok? Então, essas alegações finais, encerrada a instrução, ouvidas as testemunhas da acusação, da defesa, a vítima, se o caso, peritos, interrogado o réu, tá bom? Interrogado o réu. O juiz, então, ele abre as partes processuais, iniciando-se pela acusação, um momento para suas alegações finais. O momento das suas alegações finais. Finais na primeira fase do júri, tá bom? Eu enfatizo isso porque haverá também as alegações finais lá no plenário de júri, que é na segunda fase do júri. Esta de que tratamos agora é as alegações finais na primeira fase do júri, também denominado sumário de culpa ou simplesmente juízo de formação da culpa, ou simplesmente judicium accusationis, tá? Então, essas alegações finais, elas são feitas de duas maneiras, tá? A mais costumeira é de forma oral. Ou seja, tanto a acusação, o promotor, o assistente, o defensor, ele dita, tá? Para a escrevente de sala. E ela vai ali digitando, tá bom? A sua fala. Ok? São as alegações finais orais. Ou ainda, como nós temos sistema audiovisual, tem a câmera ali, você fala diante da câmera e tudo é gravado, ok? Então, são as alegações finais orais. Inicia-se pela acusação, 20 minutos, para o promotor de justiça, prorrogável por igual período. Se houver o advogado do assistente da acusação, este terá 10 minutos, prorrogável pelo mesmo período. Neste caso, o assistente da acusação, que usou 10 minutos ou mais, esse tempo será acrescido no tempo da defesa. Ou seja, tanto o promotor terá 20 minutos, prorrogável por mais 20, e a defesa, claro, terá o mesmo tempo, prorrogável também por mais 20 minutos. Tá? Se houver mais de um réu, tá bom? Se houver mais de um réu, tá? Cada qual terá 20 minutos. Cada defensor terá 20 minutos. Tá bom? Prorrogável sempre mais 20. Ou seja, as partes processuais terão cada qual 20 minutos, prorrogáveis por mais 20 minutos. Se houver o assistente da acusação, 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Tá? Agora, a segunda forma de se oferecer alegações finais é
por escrito, também denominado memoriais. Memoriais. Isso acontece por analogia ao que dispõe o artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. 403, parágrafo 3º do CPP. Por analogia, esse artigo, vocês podem verificar lá, diz respeito ao procedimento padrão, comum, ordinário, tá? Procedimento criminal padrão, que é o ordinário, tá? Quando a pena é superior a 4 anos, ok? Então, por analogia, a gente pode invocar esse artigo 403, parágrafo 3º, tá? Para o tribunal do júri. E quando isso ocorrerá? Quando o caso for muito complexo. Imagine só, um caso de júri aí com 10 volumes, 15 volumes, né? Então, às vezes fica humanamente impossível em 20 minutos, ainda que prorrogável, a acusação ou mesmo a defesa, sintetizar, né? Imagine só, testemunhos, perícias, laudos, enfim, muita coisa para ser condensada em apenas 20 minutos e prorrogável por mais 20. Então, nesse caso de complexidade, ou mesmo ainda número de réus, né? Um número grande de réus, 5, 6, 10, 15 réus no mesmo processo. Então, qual que é a saída jurídica? É você pedir ao juiz que as alegações finais orais, que são as mais comuns, as usuais, sejam convertidas em escritas, ou simplesmente por memoriais, no prazo de até 5 dias. Então, você pode pedir ao juiz, doutor, razão da complexidade do caso, ou do número de réus, né, a defesa ou o Ministério Público gostaria de oferecer suas alegações finais por escrito. E, de regra, o juiz ele concede o prazo, tá? E você depois aguarda os memoriais, então, do Ministério Público. Ele também, de regra, vai oferecer memoriais, alegações finais por escrito. Após, a serventia, o cartório, intima o colega, advogado, advogada, para oferecer em 5 dias suas alegações finais escritas ou memoriais. Aí você tem a oportunidade também, né, de ler as alegações finais do MP, do Ministério Público, do assistente, se o caso, e confeccionar, elaborar as suas em até 5 dias. Né? É interessante, claro, né? Você ler as alegações finais da acusação antes de elaborar as suas. Até para você, primeiro, rebater os pontos essenciais das alegações do MP e do assistente nas suas alegações finais, por escrito. Ou orais. Né? Ou orais, se forem feitas dessa maneira. Bem como, já aconteceu isso várias vezes comigo, de o promotor pedir a absolvição do réu, absolvição sumária, ou a desclassificação do delito, ou afastamento de uma qualificadora. Então, nessa atuada, você também reforça esse pedido do MP, que tem muito peso, né? Se o próprio promotor está pedindo um benefício para o seu cliente, para o acusado, você tem que ir nessa mesma esteira e bater nessa tecla também, né? Daí a importância de você ouvir atentamente as alegações finais orais da acusação ou ler atentamente as alegações finais escritas da acusação, tá bom? Ou seja, pegar uma carona naquilo que interessar ao cliente, ao réu, ok? Alguém pode me perguntar, o que alegar nas alegações finais, sejam orais, sejam por escrito? Bem, depende, tá? Os advogados, os tribunos mais experientes, quando você percebe que a probabilidade de pronúncia, que é a única decisão que remete o réu a júri, como veremos oportunamente, ela é factível, ela vai acontecer, tá bom? Existe ali prova suficiente da autoria, indício suficiente de autoria, participação, materialidade. De regra, o juiz ele vai pronunciar o seu cliente.
Se ele vai pronunciar o seu cliente, já digamos assim, são favas contadas, o advogado mais experiente não queima todos os seus cartuchos, os seus melhores argumentos, tá bom? Ele faz alegações finais bem sintéticas, bem sintetizadas, bem resumidas, tá bom? Sem descer a minúcias, a detalhes. Ele deixa isso para a segunda fase do júri, lá no plenário. E com isso também não prevenir, né, a acusação. Não prevenir a acusação para oportunamente contra-argumentar com relação aos seus argumentos mais caros. Então, quando a probabilidade de o seu cliente ser remetido a júri, ser pronunciado, for muito forte, então eu costumo não usar dos argumentos melhores. Já que vai ser pronunciado, usemos os melhores argumentos lá na segunda fase do júri. Tá bom? Agora, quando tá, a possibilidade de uma impronúncia, uma desclassificação ou mesmo absolvição sumária estiver ali latente, estiver ali provável, a probabilidade for boa, segundo o quadro probatório, aí realmente é caso de se esmiuçar, tecer os seus argumentos mais caros, sim, nesse caso. Então, quando a probabilidade de ser pronunciado for maior, seja sucinto nas alegações finais. Quando a probabilidade de uma absolvição sumária, desclassificação, impronúncia, né, forem latentes, tá bom? Aí sim, você faz alegações finais mais, digamos assim, mais consistentes, mais extensas. Extensas também, gente, mas não, né? Colocando ali 50 laudas, né? 60 laudas, não. Você tem que tentar primar, tá bom? Pela objetividade. Mesmo sendo extenso, procure não ultrapassar aí, não ultrapassar 10, 15 laudas, não é mesmo? Pois bem, assim sendo, eis aí um apanhado bem sucinto, bem geral, do que são as alegações finais, tá? Onde você deverá pedir, lá no final das suas alegações, tá bom? A impronúncia, a absolvição sumária ou ainda a desclassificação. E quando for caso de pronúncia, claro que você não vai pedir, né? Seja o réu pronunciado. Não. Você corre o risco de o seu cliente ser julgado indefeso, né? Você pode falar mais ou menos assim, olha, autoria ou participação restaram incontestáveis, né? A materialidade igualmente. Então, se Vossa Excelência por acaso entender pronunciar o réu, seja então afastada a qualificadora, né? Da futilidade, da torpeza, etc, etc, etc. Né? Nunca seja categórico, né? Que o réu seja pronunciado. Aí corre-se o risco de o réu ser julgado indefeso, tá bom? A gente vai voltar muito a esse tema, oportunamente, em outros vídeos que nós lançaremos, tá? Eu vou encerrar esse vídeo, lembrando mais uma vez que nós temos um segmento aqui no nosso escritório, na Sanches Calvo Advogados, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri. O que é isso? É uma forma aí de ajudar o colega, auxiliar o colega em júris concretos que o colega tenha, que a colega tenha aí no seu escritório. Um caso concreto, um processo real, que o doutor, a doutora não tem experiência, nunca fez júri, não tem tanta confiança, mas não pode perder o cliente, né? Os tempos estão difíceis, porém, tem que ter a responsabilidade acerca da liberdade, né? Do cliente e de uma boa defesa. Para tanto, poderá nos contratar. Entre em contato conosco agora mesmo e saiba mais dessa mentoria do Tribunal do Júri, que pode acontecer de duas maneiras, em forma de consultoria ou mesmo parceria. Ligue agora mesmo e saiba mais. Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.